é engraçado que eu estou encontrando com várias pessoas que eu encontrei no início da epidemia da AIDS lá atrás, né? A odontologia foi assim, agora aqui com vocês, a enfermagem. Se bem que a gente está sempre muito próximo aqui, né, Francisco? Nunca estivemos tão longe depois que nós entramos aqui nessa. Assim, eu acho que é uma obrigação nossa, professor de uma instituição pública, promover esse debate, né? Como Paulo Freire dizia, né, a educação é libertadora. Então, eu tenho uma crença que a gente pode ter essa contribuição nesse momento tão dramático da nossa sociedade, nossa vida no Brasil e no mundo, contribuir para as pessoas como enfrentar. A gente vão ver que nós temos ferramentas importantes para enfrentar essa ameaça da Covid-19. Então, uma coisa que eu não, assim, não recuso é esses convites de participar de seminários, de aula, principalmente para a coisa que é muito cara é os colegas de atenção primária, e muito mais dessa região que nós estamos falando agora, do Alto Rio Doce, onde eu tenho muito apreço, né, morrendo de saudade das cachoeiras de Conceição do Mato Dentro. Você perguntou se eu tinha prazer, eu falei, prazer não tenho não, sabe, Chico, de estar aqui nessa correria 24 horas por dia, sabe? Eu preferia estar lá em Peixe Tolo, Candeia, Tabuleiro, lá em Morro do Pilar, do que estar, né, nessa coisa aqui, nesse enfrentamento aqui. Mas eu acho que, como eu falei, é uma obrigação nossa. Nós somos funcionários públicos, né? Assim, eu acho que demonstra, eu acho que talvez o ganho, se a gente pode falar de ganho, as pessoas estão percebendo, né, a importância tanto do SUS quanto das universidades para uma nação que se quer soberana, né? Então, assim, eu acho que, já falando isso, acho que nós temos que já começar a emendar nessa luta contra o Covid, emendar a luta contra a revogação da emenda 95, aquela que tira o dinheiro da saúde, da educação e dá para o banqueiro. Então, isso é só, né, o começo de uma luta que vai continuar depois dessa pandemia aí. Eu perguntei para a Alessandra se era apresentação e tal, ela falou que não. Então, assim, eu sempre faço um roteiro da minha fala, sabe, para chegar nas conclusões e tal. Eu acho que falo muito, eu acho que não sei se vai ser muito. Eu falo uns 30 minutos, quando chegar nos 30 minutos você me avisa, para deixar aberto para o debate. Eu acho que seria legal o debate. Então, estamos começando já a nossa discussão, nosso diálogo. Então, você já tem o histórico da doença, a doença nasceu de uma mutação genética de um vírus, né? Essa mutação genética a gente chama de spillover, ou quebra da barreira genética, é um vírus que estava no morcego, que faz a mutação e consegue infectar os seres humanos, e os seres humanos conseguem infectar os seres humanos também, pessoa a pessoa. O vírus emblemático dessa mutação, essa quebra de barreira genética, é o HIV, né? O HIV veio do macaco e está aí até hoje, nos ameaçando o tempo todo. Então, sempre quando tem essa quebra de barreira genética, é sinal de problema. E infelizmente, não foi diferente com a Covid, né? Com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, né? Ele aparece a primeira vez lá no final de dezembro do ano passado na China, por isso chama Covid-19, né? Doença do coronavírus 2019. Logo de 7 dias depois, os chineses isolam o vírus, né, mandam o material genético, né, a sequência genética para a OMS, e todo mundo pode, a partir daí, fazer seu teste de PCR para o diagnóstico. Tá? Logo no início também, eles perceberam, né, que o vírus poderia transmitir a pessoa, e com a taxa de transmissão, que eu acho importante vocês terem essa noção, né, se apropriar desses conceitos, de R0, vocês já ouviram falar do R0, a taxa de reprodução, a taxa de replicação, enfim. Sempre que o R0 está acima de 1, é sinal de grande problema. Para vocês terem uma ideia, o sarampo, talvez o maior vírus com maior taxa de R0, o R0 do sarampo em torno de 7 até 200, né, dependendo da situação que ele se encontra, que a população se encontra. Infelizmente, a gente tem como combater o sarampo com vacina. Então, a taxa R0, né, o R0 da SARS, do vírus, né, em torno de 2 a 3, que é muito alta. Uma taxa de 2 é sinal que a cada 4 dias nós vamos dobrar o nosso número de casos. É o que está acontecendo no Brasil. Nossa taxa deve estar próximo de 2 ou acima de 2, né, que é muito alta. Então, a gente vai replicar o número de casos a cada 2, 4 dias. A cada 4 dias, é o que está acontecendo. Né? Para piorar, parece que esse vírus ele fez uma pós-graduação, né, com os outros vírus. Ele aprendeu, eu acho que ele aprendeu, estou brincando aqui, né, assim,
Ele aprendeu com o HIV, ele aprendeu com o primeiro coronavírus, que é 2003, né? Com o 2002, que é o SARS-CoV-1, né? E o MERS, que é de 2012, ele aprendeu como causa a doença e especializou, vamos pensar assim. Enquanto aqueles dois primeiros vírus eles causavam doença mais baixa, né? Só tinha infecção na parte baixa do pulmão, essas pessoas com esses dois coronavírus iniciais, né? Eles só transmitiam quando tivesse um quadro grave, né? E agora é diferente desse SARS-CoV-1, né? Do Covid, né? Da Covid. Ela tem, assim, ele infecta tanto as células do pulmão inferior como as células da via aérea superior. E mais, né? Talvez a grande dificuldade, ele também transmite quando a pessoa está sem sintoma. Então, assim, isso é o grande problema nosso, né? Se eu, hoje é sábado, hoje é sexta-feira, se eu for adoecer domingo ou segunda-feira, né, eu vou estar transmitindo o vírus a partir de hoje. Então, esse é o grande problema, né? Ele transmite antes da pessoa ter o sintoma e tem uma taxa de transmissão muito alta, né? Então, assim, essa é uma fortaleza do vírus e uma fraqueza para nós enfrentarmos esse vírus, tá? E lembrando, né, que já falando, né, como é um vírus que não tem vacina, como é o sarampo, né, com a vacina, o R0 do sarampo, que era 7, está menos de 1. Né? A gente tivemos ameaças recentes de surtos de sarampo no Brasil, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde foi imediatamente abortada, porque as pessoas, o SUS, mais uma vez, o SUS fez campanha, rastreou os contatos das pessoas que chegavam com sarampo, vacinou e zerou, né? Não teve risco de transmissão. Então, isso é um exemplo clássico de uma intervenção farmacológica com vacina, no caso do sarampo. Já que eu falei do HIV, o HIV também, apesar de não ter vacina, a gente tem antiviral. Então, a população que vive com HIV, a pessoa que vive com HIV, está tomando medicamento, ela baixa a quantidade de vírus no sangue e não transmite esse vírus. Né? Que nem tuberculose. Eu trato tuberculose e não passo tuberculose para frente. Então, eu tenho intervenção farmacológica. Diferente do Covid. A Covid, nós não temos vacina, não temos antiviral. E é transmitido pelo ar. Né? Pessoa a pessoa e mais. Essa transmissão pelo ar é bom que você saiba, você já sabe, vou repetir. Ela é por gotículas, 99% das vezes é por gotículas. Então, gotículas, ela fica suspensa no ar até ela consegue voar não mais que 2 metros, aí ela cai na superfície, né? Ela fica inerte no chão ou na superfície. Então já falando para vocês quais são as ferramentas para enfrentar, as ferramentas não farmacológicas, né? Que é o distanciamento social. Se eu estivesse dando uma aula para vocês lá na enfermagem, dentro de uma sala fechada, eu menos de 2 metros de vocês, eu estava todo mundo contaminado ali naquela sala, todo mundo assim, 70% das pessoas sairiam daquela sala contaminadas. Então, se eu manter um distanciamento social, uma sala grande, com 2 metros de distância, ou mesmo no ar livre, sem chance de transmissão. Se eu uso a máscara, diminui a transmissão. Se vocês usam a máscara, diminui a transmissão. Se eu lavo a mão, diminui a transmissão. E se eu fico quieto em casa, não assisto nenhuma aula presencial, 0 chance. Então, vocês veem que são 4 ferramentas que são tecnologias leves, né? Não precisamos de tecnologias pesadas para enfrentar essa epidemia. Né? Lógico, nós estamos aguardando ansiosos um antiviral ou uma vacina. Eu acho que o antiviral pode chegar primeiro com a vacina, talvez. Então, a gente tem essas 4 ferramentas, que já todas essas ferramentas, deixar bem claro para vocês que estão aí, né, no interior, já foram comprovadas cientificamente a sua eficácia. Né? Wuhan é o exemplo, Wuhan é uma cidade na China onde tudo começou, Wuhan é o exemplo clássico, né, daqui do distanciamento social, o isolamento social, o lockdown, o tranca-ruas, né, que a gente chama aqui no Brasil, ele foi um sucesso. Né? Wuhan é uma cidade de 12 milhões de habitantes, onde tudo começou, eles tiveram que aprender a enfrentar durante o processo, né? Então, eles só trocaram o pneu do carro quando o carro estava andando. Foi isso que eles fizeram. E conseguiram fazer de forma primorosa. Né? Juan deu um exemplo mais do que um exemplo, eles nos apontaram o caminho para enfrentar essa epidemia. E nós tivemos tempo. Né? Nessa epidemia, 3 meses, 2 meses é tempo para caramba. Né? Alguns países souberam aproveitar, outros estão jogando essa oportunidade fora, como é o caso, eu acho que no Brasil, essa posição que o Chico falou, bem errática, do nosso líder máximo, né, tem afetado sobremaneira no enfrentamento da epidemia. Eu acho que nós estamos caminhando, infelizmente, para uma tragédia de proporções inimagináveis no Brasil.
Eu costumo falar que depois da invasão dos portugueses no Brasil em 1500, onde dizimou a população indígena com gripe, né, sarampo, que foi naquela época, talvez essa seja a maior catástrofe sanitária de todos os tempos, né, que nós estamos nos vislumbrando agora aqui na frente. Se a gente não tomar, se a gente não mudar o rumo das nossas condutas, né, não tiver uma pessoa, uma orientação segura, firme, né, senão nós vamos ter uma tragédia de proporções inimagináveis. Então, essa é a minha introdução, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Então, só voltando um pouquinho das metodologias, né, do enfrentamento não farmacológico, né? Eu acho que, assim, nessa região que eu estou falando, né, principalmente aí, né, no Alto Rio Doce, eu conheço algumas cidades, eu tenho certeza que a densidade demográfica aí é muito menor. Absolutamente, assim, juntando assim, infelizmente é muito menor. Quando menos denso demograficamente, pior, mais difícil é o vírus de encontrar um caminho. Então nós temos que usar isso a nosso favor, né? Não só essa densidade demográfica mais baixa do que no Belo Horizonte, por exemplo, mas o nosso clima também, né? Nós temos que, a despeito aí faz mais frio do que Belo Horizonte, mas assim, mesmo o nosso clima, nós temos que usar a nosso favor. Né? Na China era menos 10 graus, né? Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, está fazendo o quê? 12 de madrugada, na tarde está chegando a 18, 20 graus. Então eu estou falando isso porque é importante a gente ter isso, porque a gente tem vários trabalhos mostrando também, que o vírus não transmite na rua. A chance de transmissão do vírus no ambiente aberto é zero. Lógico, você está numa festa, né, agora é época de rodeio, né, festas de rodeio, de essas coisas aí que tem, né, pessoas ficam muito juntas, né, nesse ambiente quando tem grandes aglomerações, sim, é perigoso, mas se você está na rua, andando na rua, né, a chance de transmissão do vírus ali é zero, não tem. O vírus transmite dentro de 4 portas, de 4 paredes, ou então em grandes aglomerações, que agora está proibido, tá? E tem também trabalho mostrando que quando você vai no supermercado, no sacolão, no açougue, na drogaria, né, você está de máscara e o funcionário está de máscara, não ocorre a transmissão. Você vai, compra e volta. Né? Continua proibido, continua, né, você ir no restaurante e sentar na mesa do restaurante para poder sentar à mesa, poder almoçar, jantar, o que for, ir para o boteco também. Né? Então, isso, infelizmente, está proibido. Né? Mas essas atividades, né, de compra nessas várias setores comerciais, parece que não é problema, né? Mas tem que ir, atividade essencial, né, ir comprar e voltar, tá? E como, né, a gente sabe que a empregabilidade nessas regiões que eu estou citando aqui, a grande maioria está associada à prefeitura, ao órgão público, a gente tem que ter criatividade, né? A gente talvez possa transformar nossos escritórios, em vez de estar numa sala, por estacionamento da instituição pública, por exemplo, né? Montar um escritório, fechar uma rua, colocar uma tenda, e ali a transmissão vai ser muito mais difícil. Né? Eu acho que nós temos que pensar sobre essas saídas. Então, isso vai ter o distanciamento social, vai estar em um ar livre, que eu falei para vocês, o vírus não transmite no ambiente livre, né? Tentar manter a distância de 1,5 metro, e, claro, a máscara vai ser um utensílio de primeira necessidade durante muitos meses, durante anos, talvez. Né? Então, essa campanha da máscara era interessante. Eu acho que essas prefeituras, eu já passei aqui para a Solange deve ter, a RDC do Ministério da Saúde, que normatiza a produção de EPI. Eu acho que toda prefeitura pode contratar um serviço, comprar o TNT, comprar material adequado, contratar costureiras, né, profissionais ou amadoras das suas regiões e produzir dezenas de milhares de EPI, que é gorro, máscara e avental, e até lençol também para o hospital. Eu acho que, inclusive, vai ser interessante porque o dinheiro circula na cidade. Então, seria interessante essas prefeituras, já contratar, né, começar a produzir as suas máscaras, né, para o profissional de saúde e para a população, porque vai ser uma longa trajetória por aí. Então, acho que é interessante vocês também, né, se organizarem nesse sentido, não ter que importar máscara, né? Você tem lá as recomendações da RDC, qualquer maquinazinha pequena de fundo quintal consegue produzir dezenas de milhares de EPI, né, que é validado pela Anvisa. Né? Então, acho que isso é um recado extremamente importante. Né? Então, dito isso, assim, falando do R0, eu vou reforçar para passar para outra parte,
Então, o isolamento social, o distanciamento social de 1,5 m, 2 metros, o uso de máscara, lógico, o uso de máscara, né, tem que fazer a campanha o uso da máscara de forma adequada, né, e lavar as mãos. Né. Todos esses, vou repetir mais uma vez, essas ferramentas de enfrentamento não farmacológicas são ferramentas, tecnologias leves, que conseguem colocar o R0 abaixo de 1. Repetindo, o nosso R0 é um mantra, né? Eu tenho falado muito isso. Temos que colocar o nosso R0 abaixo de 1. Se o R0 ele é de meio, por exemplo, né? O R0 de 2 é sinal de estão perdidos. Né? O R0 de 0,5, a conta é bem simples. A cada 10 pessoas contaminadas, eles transmitem o vírus para 5. Esse 5 transmite para 2, e esse 2 transmite para 1, e esse 1 transmite para ninguém. Se a gente colocar o R0 abaixo de meio ou 0,6, em 5, 6 semanas é o fim da epidemia. Né? Isso mostrou isso na França, na Inglaterra, na China, todos os países que colocaram o R0 entre 0,5 e 0,7, a epidemia acabou em 5 ou 8 semanos. Né? Então é rápido. Quanto mais rápido a gente reduzir isso, mais rápido nós podemos tentar voltar, né, voltar um novo normal, que eu poderia falar daqui a pouco. Tá? Então, acho que todo mundo, acho que do interior. Aí eu estresso mais uma questão. Eu conheço algumas cidades, eu acredito que poucas cidades devem ter respirador, deve ter CTI, e mesmo deve ter uma equipe de CTI. Né? Todos daí devem ir para Belo Horizonte, talvez a cidade de referência deve ser Belo Horizonte, eu acredito. Carmésia talvez vá para Itabira, talvez algumas cidades vá para Itabira, né? Talvez. Mas mesmo em Itabira, se cada uma das cidades tiver 2 pacientes graves, em uma semana enche o CTI. Então, acho que a campanha, né, isso que eu falo, né, do papel da educação, né, a população tem que entender. Ela entendendo, por exemplo, a população lá na ponta, né, nossos né, pessoas que usam o nosso serviço, né, entender o que é R0, tratamento da curva, é importante que eles fiquem meio empoderados e aderem mais a essas nossas orientações, né? O que é R0? Se não saber o que é R0, estou um pouco me lixando. Se eles entendem essa questão do R0, quando a gente faz uma conta simples para eles, a gente vai ver que talvez a gente pode fazer uma festa julina, né? Quem sabe a gente respeitando fortemente essas regras, a gente não vai ter festa julina, mas podemos ter uma festinha julina, né? Mantendo o distanciamento social, as pessoas de máscara, acho que até vai ser máscara, vestido a caráter com máscara, né, mantendo o distanciamento social. Quem sabe isso pode ser uma forma de convencimento também. Porque vamos combinar, porque não dá para a gente ficar realmente num país tropical, né, mesmo no nosso inverno, ficar dentro de casa. Né? A gente tem que saber sair. Né? A gente tem que saber sair e, na hora de sair, nós temos que saber isso, né? Mais do que nunca respeitar as regras. Então, é isso. Eu acho que o desafio é esse. A gente tem ferramentas, né? É um desafio muito grande, mas nós temos ferramentas para enfrentar. Isso que é importante. Né? A gente vai ter que tomar as rédeas, né, nas nossas mãos, porque a gente está sem líder, repito, está batendo cabeça, infelizmente, na hora que a gente ia ter um caminhar para o consenso. Sempre foi assim, né? Qualquer governo que teve lá antes, construir um consenso. É óbvio, nessa época de crise sanitária, a construção do consenso é muito mais fácil. É óbvio que deveria ser mais fácil. Mas não, né? O presidente ele aposta no dissenso, né? Aposta na ruptura, aposta na confusão, aposta no caos. Eu acho que é um projeto, né? Esse projeto é um projeto de governo, parece, é levar ao caos, mas enfim, né? Falando isso, eu vou falar um pouco do diagnóstico, né? Acho que vocês têm que saber a questão do diagnóstico. A gente é outro desafio gigantesco o diagnóstico. A gente tem o diagnóstico nosso ainda está sendo difícil por vários motivos, não vou entrar muito em detalhes. Né? A gente está o estado que menos faz teste é Minas Gerais, mas o próprio diagnóstico, o desempenho do PCR não é muito bom. Caso você coleta o material, né, que é a zaragatoa que vem no nariz e na garganta, aquela é um cotonete grande, você faz aquela coisa lá, o swab. A sensibilidade do teste ela é maior nos primeiros 7 dias. Passou isso, a sensibilidade diminui muito. Então pode ter muito resultado falso negativo, por exemplo. Né? E pior ainda é o exame sorológico, já tem inclusive o exame sorológico em farmácia. É completamente assim, pouco útil para nós, né? Para manejo clínico. Porque, veja,
o teste sorológico ele só tem sensibilidade depois do nono, 10º dia. Depois do nono, 10º dia de período da doença, a pessoa já vai curar, já não tem que fazer mais nada. Né? Assim, o risco dela ter aquelas complicações já passou. Então, o exame sorológico ele vai ter, né? Não tem ainda, porque a gente não tem um exame bem validado, ele vai ter importância no inquérito sorológico, na soroincidência, né? Que eu vou falar daqui a pouco a importância disso. Então, é só desligar aqui. Que falar do teste sorológico, ele é importante na soroincidência, ele não nos ajuda em nada no manejo clínico. Então, voltar só um pouquinho no manejo clínico, acho que aí, né, nessas regiões que eu estou falando, eu acho que, eu falei, não sei se eu falei no início, o enfrentamento do Covid vai se dar na atenção primária. 80% dos casos são brandos, leves ou assintomáticos. 20% dos casos vão precisar de internar por algum momento no enfermaria, precisar de oxigênio nasal, e 5 a 10% desses 20 que vão internar vão precisar de um respirador de CTI. Ou seja, então um pacote grandão, né, de pacientes vai ser enfrentado na atenção primária e que nós, eu tenho certeza que vocês já estão fazendo aí, ainda mais que tem a presença da escola de enfermagem, fazer um fluxo de atendimento. Né? Então, todo mundo que chega hoje, todo mundo está chegando a partir de março, final de março, quando a gente estabeleceu que o vírus estava circulando no Brasil, todo mundo que chegar aí na unidade de saúde vai ser tratado como síndrome gripal suspeito de Covid. Aí vai ter que ter um fluxo de atendimento, distanciamento social, né? Oferecer a máscara para aquele paciente, daí a importância da prefeitura mandar fazer máscara aí localmente, né, nas cidades aí da região, não precisa de importar da China, de importar, pode fazer aí, pode e deve fazer, oferecer a máscara para essa pessoa, para esse paciente, né, tentar estabelecer um fluxo de atendimento rápido, transformar, mais do que eu acredito que várias unidades de saúde pode fazer uma tenda lá fora, né, colocar uma tenda de triagem, colocar uma tenda para tampar do sol, umas cadeiras, distanciar. Eu acho que isso tudo tem que ser feito já. Eu acredito que deve estar sendo feito. Né? E triar, e mais do que triar, orientar o paciente de isolamento domiciliar. Né? Eu não vou entrar em detalhes, você sabe muito mais do que eu, como é que vocês, né, da equipe de enfermagem, como orientar uma família a lidar com uma pessoa com síndrome gripal, né? Distanciamento, janela aberta, limpeza, lavar a mão, limpeza de áreas comuns, se possível, dormir no quarto separado. A gente sabe que, né, eu costumo falar também, só um parênteses, porque esse isolamento social é um privilégio de classe. Né? Nós podemos fazer isso, mas muitas pessoas não podem, né? Não tem espaço físico, talvez, mas a gente tem como reduzir danos nessa. Sempre nós temos uma coisa a oferecer, sempre. Né? Tem o que fazer, sempre tem o que fazer. A gente não pode partir desse pressuposto que está perdido, que as pessoas não mudam, não. Né? As pessoas mudam devagar, é verdade, mas mudam, né? Então você não pode partir desse pressuposto que não tem jeito, essa fala que eu não detesto, que o brasileiro não tem jeito, não sei o quê e tal. Eu acho que isso é uma fala muito ruim, derrotista, e na verdade eu discordo totalmente. A gente tem como fazer, sempre tem como reduzir danos dessa população, né, de todos, né, sempre tem como. E nós, né, profissionais de saúde, somos mais do que antes, né, mais do que tudo, né, somos educadores também. Todo mundo é educador, né? Todo enfermeiro, todo agente comunitário de saúde, todo médico, todo psicólogo, enfim, toda essa rede, né, do NASF, todos esses profissionais, principalmente educadores, e mais do que nunca, eles não têm que contar com a gente, né? Eles têm que contar com a nossa atuação, e eu acho que isso, repetindo Paulo Freire, eu acho que a educação libertadora vai empoderar a nossa população, os nossos, né, as pessoas que estão aí no Alto Vale do Rio Doce. Eu acho que a gente pode enfrentar com dignidade, enfrentar inclusive com vitória, sabe? Eu acho que aí a doença não chegou nessa região, vai chegar lentamente, mas se a gente fizer essas medidas, né, de forma bem intensa, teremos muito menos trauma, né? Vão fortalecer nosso SUS e vão conseguir sair com menos mortes, né? Para terminar, eu vou falar um pouquinho, já estou um tempão falando, né, Chico? Eu vou falar um pouquinho da imunidade de rebanho. Tem quanto tempo aí, Chico? Você tem ainda 10 minutos. Beleza. A tal da imunidade de rebanho. Eu acho que é importante você saber exatamente o que é imunidade de rebanho. Eu não gosto desse nome, mas eu não consegui achar outro nome.
A imunidade de rebanho é a quantidade de pessoas do mundo, vamos falar assim, daquela localidade, que precisa estar imune para a doença acabar. Então, por exemplo, né, no sarampo, se eu vacino 70%, 80% da população, acho que 85% da população, está feito, acabou. Não precisa se preocupar com os 15%, porque a imunidade de rebanho, aquelas pessoas imunizadas, protege aquela pessoa que está no meio, o vírus vai ser difícil de achar. É isso, o vírus é difícil de achar uma pessoa suscetível, né? Febre amarela é a mesma coisa, a gente relaxou, né? Você viu o que deu, né? Nós relaxamos há uns 3 anos atrás, eu acho que teve casos na região do Alto Rio Doce, teve sim, Mutum, teve muito caso, mas enfim, todo o Brasil teve casos, Minas Gerais foi um epicentro também, nós relaxamos as pessoas suscetíveis, o vírus encontrou alguém suscetível e deu o que deu mais de 1.000 mortes, febre amarela, vacinamos, acabou, o R0 foi lá para baixo, né? A transmissão da doença caiu para menos de 1 e a epidemia acabou. Então, é que eu estava falando da imunidade de rebanho. Então, na China, essa é a notícia ruim, gente. Na China, para você ter uma ideia, onde tudo começou, a imunidade de rebanho lá não deu 5% da população. Né? Para ter uma proteção para o fim de uma doença, essa imunidade de rebanho tem que chegar a 60% a 70%. Ou seja, é muita coisa. E se a gente esperar a imunidade de rebanho, nós vamos demorar talvez uns 5, 6, 7 anos para ter imunidade de rebanho. Pior, aí é outra notícia ruim, eu vou terminar com a notícia ruim, mas eu vou dar uma notícia boa aqui. Pior, é que a gente não sabe se a imunidade é duradoura. Diferente do sarampo, por exemplo, se eu tive sarampo um dia, nunca mais vou ter. Talvez o coronavírus vai me proteger durante um ano que vem eu posso estar suscetível. Então, se a gente, não, o vírus tem que viajar, tem que circular. Não, o vírus não tem que viajar, não tem que circular, nós temos que achatar a curva, porque se ele circular livremente, nós estamos perdidos, né? Imagina chegar aí em Morro do Pilar, em Conceição do Mato Dentro, Carmésia, vai dizimar a população, e mais, nessas regiões de Carmésia tem população aldeada, né? Então, assim, ainda é mais vulnerável ainda, né? Assim, nós temos que, por isso que o meu medo, né, da gente estar de frente de uma grande catástrofe sanitária. Então, assim, a gente não vai atingir a imunidade de rebanho tão cedo, a gente vai precisar de uma vacina, e mais, a gente vai ter que nós vamos mudar, né, o nosso comportamento, né, de trabalho, nosso dia a dia, por exemplo, né, já terminando, a escola. Todas essas regiões que eu falei, dá para fazer uma sala de aula no terreiro, debaixo de um pé de manga, de um pé de jatubá, um pé de oiti, um pé de qualquer coisa lá, bota os meninos ali, é difícil, vai ser mais difícil controlar, eu sei que é verdade, mas assim, debaixo de um pé de árvore desses aí, não tem chance de transmissão do vírus. E mais, eu acho que a escola, eu tenho um trabalho mostrando, estava lendo ontem, nos Estados Unidos, na Itália, o impacto do isolamento social para crianças sem escola, de 5 a 15 anos de idade, pode ser para a vida toda. Né? Para nós adultos, a gente tem lá um estresse emocional, estresse pós-traumático, mas a gente consegue viver, a gente consegue trabalhar isso de uma certa forma. A criança não, ela vai ter impacto econômico, vai gerar mais pobreza e ela vai ficar marcada para o resto da vida. Então nós temos que sair, eu estou doido para sair logo, né? Lógico, quando eu falo sair logo, sair com segurança. E eu acho que no interior, que nós não temos na capital, uma escola aqui perto de casa da prefeitura era na Avenida do Contorno. Como é que eles vão fazer uma sala de aula na rua? Né? Eu acho que lá, em Conceição do Mato Dentro, que é a cidade que eu conheço, Morro do Pilar, Carmésia, a outra mais, que está aí perto, essa cidade, Joaquim de Bica, São Joaquim, né? Dom Joaquim. Eu acho que pode ter essa criatividade, sim, sabe? Fazer uma tenda, marcar com as fitas, colocar cadeira. Né? Os alunos, você vai ter que, no início, ter aquela agitação toda, mas daí a pouco eles vão começar a acostumar. Né? E quem sabe tem mais ter contato assim, com a natureza, fica uma coisa até mais assim, lúdica e mais, usando, né, as ferramentas do Paulo Freire ali para poder estar mais próximo da realidade. Né? Estou viajando aqui, né, Chico? Então, assim, o que me preocupa é exigir da gente novas criatividades, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que abrir as nossas caixas de ferramentas e buscar estratégias dispositivos novos para esse enfrentamento. Né? Eu estou gostando, pode continuar. Então, assim, em relação agora a como abrir, né? Aqui em Belo Horizonte, como vocês estão vendo, a gente teve um sucesso relativo, né? Frágil,
no controle da epidemia, a gente está bem tranquilo por enquanto, mas já está começando a subir. Infelizmente, a gente tem visto assim, lentamente a questão sair um pouco do controle, que devido a realmente a relaxamento do isolamento social. Aqui em Belo Horizonte estamos propondo umas métricas, né, uns parâmetros para nós sairmos. Né? Um deles é o R0, que é um R0. Vamos combinar que o nosso R0 ele é muito grosseiro, mas é o que temos, porque o R0 se baseia em diagnósticos. E nós estamos fazendo diagnóstico só em pessoas que estão em quadro grave. Com quadro brando a gente não tem. Então, assim, um R0 bem no boca, mas é o que temos, tá? Eu tenho que dizer, o R0 tem que estar abaixo de 19. A ocupação de leite, a Salete está com o microfone aberto. Salete, fecha aí, tenta fechar. Obrigado. Pronto, pode continuar, já fechei. Então, assim, as métricas que nós estamos usando aqui em Belo Horizonte é o R0, tem que estar abaixo de 1,19. Nós arbitramos esse dado, depois eu posso ter detalhes. E leito de CTI, de enfermaria, abaixo de 50% de ocupação. Se tiver esses parâmetros, na última semana a gente vai poder abrir. E a cada semana nós vamos avaliar esses parâmetros. Se subir, a gente fecha outra vez. E mais, nós vamos começar a abrir com setores de baixo risco de transmissão. Né? E vai assim, vai sucessivamente. Né? Semana passada, eu estava mais animado, sabe? Eu estava mais otimista, assim. Inocentemente otimista, né? Achava que a gente ia conseguir. Mas hoje é dia 16, dia que é hoje, gente? 15, para perder a data. Hoje, dia 15, pensando no dia 25, eu vejo assim, com certa tensão, né? Eu acho que a gente está começando a entrar na curva aqui em Belo Horizonte. Espero que a gente não suba, espero que a gente consiga dar um tapa nessa curva, de derrubar esse foguete e conseguir continuar. Só terminando, assim, quando nós propusemos a prefeitura, né, o isolamento social, vou colocar aqui meu carregador, porque a bateria está acabando do computador. Quando a gente colocou aqui o isolamento social em Belo Horizonte, no primeiro dia que nós propusemos, reunimos a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, o FMG, nós começamos a pensar quando vamos sair e quando vamos sair. Desculpa, como vamos sair, né? Para a gente sair também, a condição a população tem que aderir a essas medidas, né? Vou cansar, vocês estão cansados de ouvir sobre isso, mas eu vou ficar falando ad náusea, né? Distanciamento social, porque já que o isolamento nós vamos começar, infelizmente, a ter que sair de uma certa forma. Manter o distanciamento social. No interior tem espaço de sobra para as pessoas ficarem... Né? Imagina à noite, conversando um do lado de lá na rua, outro lado de cá na rua, conversando com os compadres e comadre. Coisa mais bacana do mundo, né? Assim, naquele friozinho, pode até fazer uma fogueirinha ali perto, né? Assar uma batata doce, assar uma banana da terra, ficar ali passando a noite conversando na distância de uma rua, tranquilo, né? Pode ter essa prosa, pode acontecer, né? Se vai para a cidade, vai no comércio, usa máscara, né? Chegou em casa, lava a mão, né? Com água e sabão. Então, acho que isso tudo a gente pode manter o R0 aí nessas cidades, abaixo de 1, e vocês não vão ter estresse, né? De mortes desnecessárias, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui, Francisco, aí eu acho que talvez seja bom agora abrir um pouco do debate, fica menos maçante para as pessoas que estão ouvindo. Bem, Nair. Obrigado, parabéns pela sua exposição. Veja bem, eu acho que a gente podia ir direto para as perguntas, para a gente ganhar tempo, ver de onde estou vindo as dúvidas. Chegaram duas questões aqui importantes, uma de Joana Melilo, de Itabirito, que é sugestões para flexibilização e abertura do comércio. Parece que é uma tensão que eles estão vivendo lá, abrir, fechar, né? E quais serviços poderiam ser considerados essenciais, vamos dizer, numa cidade desse porte. Depois nós temos uma outra pergunta, que é do professor Adriano, que depois eu vou passar a palavra para ele, que é melhor para ele explicar o questionamento dele. Então, vamos para a pergunta da Joana Melino, sobre a flexibilização, sugestões. Então, olha só, eu fico imaginando, aí é a criatividade, né? Eu acho que realmente, Belo Horizonte vai para 2 meses de isolamento social. Então, vamos imaginar uma cidade, uma rua, de onde que ela é, essa pessoa? Itabirito, né? Itabirito é uma cidade um pouco maior, assim, né? Aqui no Rio Doce, é no Alto Rio Doce também, né? Itabirito é de Ouro Preto.
Eu sei, mas Alto ali é do Rio Doce ou é Vale do São Francisco? Eu acho que, não, ali é Vale do São Francisco, não é? Não, É a Itabiri bacia não de São Francisco. é a região metropolitana de BH, ué. Eu sei, tá? É a bacia de São Francisco. É. Eu divido a cidade com bacia de rio. Então, acho que, olha só, eu acho que, como eu disse para vocês, assim, o vírus não transmite na rua, né? Ambiente aberto, né? Ventila, troca de ar, ele dilui, né? A não ser que, né, esteja uma multidão. Então, essa primeira coisa não dá multidão, né? Tem que manter distanciamento social. Então, a gente pode começar a pensar assim, naquelas pessoas mais vulneráveis, né? Era sair de casa num horário específico, as pessoas que têm uma doença crônica, acima de 60 anos de idade, né? Um horário de atendimento específico no banco, né? Isso tem que ser muito bem treinado a população. Você tem num supermercado, fecha a porta e só vai entrar por... Uma pessoa ocupa, de segurança, eu acho que é 15 metros quadrados, né? Porque assim, uma pessoa tem que ter no raio, né, no diâmetro de 4 metros, tá? Tem que estar no meio, 2 metros para cá, 2 metros para cá, 2 metros para cá, 2 metros para cá. Então, faz as contas isso aí, vai dar 4 vezes 4, 16 metros quadrados, mais ou menos, né? E, assim, sempre que possível, colocar a mercadoria na porta, as pessoas comprarem na porta as coisas, né? Ou falar o que quer, vem o cara vai e mostra para... Lógico, isso aí tudo vai demorar, vai ser um saco, vai cansar, vai fazer fila, mas isso é melhor do que se expor. Então, eu acho que cada cidade, né, vai ter que discutir com os sindicatos, com os diretores lojistas, sei lá como, estabelecer um fluxo seguro, porque eu acho que vai ter que ser assim durante um tempo. Então, as pessoas vão sair para a rua para ter que fazer suas atividades de compra, por exemplo, vão de máscara. Chegou lá numa loja de ferramenta, de material de construção, porque isso pode ser necessidade, por exemplo, sabe? Um cano estourou numa unidade de saúde, tem que comprar um cano, por exemplo, então não pode fechar, por exemplo, né? Então, que essa loja ela fique na rua, assim, fica no balcão na rua, as pessoas façam uma fila respeitando a distância, vai ser tudo mais devagar, tudo mais chato, mas assim, é para proteção. Por exemplo, umas coisas assim que eu estou propondo, assim, imaginando, né? E claro, e cada cidade vai ter a sua forma de sair. Então, assim, primeiro, assim, evitar aglomerações, assim, não dá para você ficar... a gente viu filas de pessoas dentro do banco para poder, sei lá, fazer o quê? Pegar aquele auxílio da renda, que é um absurdo, né? Não o auxílio da renda, claro, né? Mas deixar aquela fila totalmente desorganizada, né? Então, assim, eu acho que a população, mais do que nunca, a população vai ter que aderir a essas medidas, tá? Eu não sei se eu ajudei, assim, mas assim, eu acho que cada um vai ter que, por exemplo, tem atividades que pode ser para o último a sair, assim, né? Academia. Academia não dá para ter academia por enquanto, né? Se quer fazer alguma coisa, vai correr na rua, fazer academia da cidade, em horários de não deixar muitas pessoas no mesmo espaço durante aquele período. Academia da cidade, um horário mais cedo para as pessoas mais vulneráveis, mantendo distanciamento social, essas coisas, né? Vai correr na rua, se for abrir, você vai fazer exercício na rua, faz na periferia da cidade, corre nos morros da cidade, lá em volta da cidade, sozinho ou com alguém que você more, né? Que você está morando junto. Então, essas coisas, uma academia vai fechado, jamais. Né? Culto religioso, jamais. Né? Acho que não dá para fazer lugar fechado. Né? Eu acho que, jamais que eu falo assim, desculpa, por enquanto vai ser o último a sair. Né? A nossa proposta é que esse seja o último a sair. Tá? Não sei se eu respondi a colega lá de Itabirito. Beleza, acho que o Naí está colocando que existe uma certa hierarquização, né? Do mais tumultuado, né? Do menos tumultuado para o mais tumultuado, ou seja, chegar a esses aspectos, essas aglomerações, como sendo o último estágio do distanciamento social. Então, essas questões, com certeza, os municípios podem ter ainda questões muito específicas sobre isso, questões bem locais. Vamos deixar aberto para isso, para essas perguntas. Vou passar para a Adriana, enquanto as pessoas dos municípios aí possam estar pensando um pouco também sobre situações específicas que estão vivendo, enfrentamentos, conflitos, como estão fazendo para lidar com os conflitos dentro do município. Acho que isso é importante, que um pode estar aprendendo com o outro. E como os serviços de saúde estão fazendo para isso. Vou passar para o professor Adriano para ele fazer a colocação dele rapidamente sobre imunidade, sobre como que os municípios poderiam, né, trabalhar esses indicadores também. Vai, Adriano, por favor, tenha a palavra. Obrigado, Chico. Vocês me escutam bem? Muito bem. Sim. Então, primeiro, bom dia a todos, né, presentes aí na webconferência. Agradecer ao professor Naí pela exposição, foi muito enriquecedora.
ao longo da exposição foram surgindo várias e várias perguntas, mas a gente tem que deixar o espaço aberto também para os outros colegas. Então, na verdade, eu queria que ele pudesse fazer um comentário, porque a gente vem recebendo, né? Eu tenho colegas fora do país e que vivem em locais que já enfrentaram, né, o pico da curva e que eles estão começando a sair, né? E aí eu achei muito interessante essa questão que o senhor colocou sobre a imunidade rebanho. Aí eu queria que fizesse um paralelo, são duas perguntas em uma, entre a imunidade rebanho e a chance de uma segunda onda de ocorrência da doença nesses locais que estão saindo, né, vamos dizer, do pico da epidemia. E a segunda coisa é sobre esses indicadores que foram passados aqui de R0 e taxa de leito de UTI, como que isso funcionaria para os pequenos municípios, né? Por exemplo, esses municípios que a gente tem falado aqui, que o senhor mencionou muito na fala, Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, são municípios que não têm leito de UTI. Eles dependem dos seus consórcios, né, intermunicipais, né, com os regionais de saúde. Como que seria essa análise global envolvendo as regiões de saúde? Bacana. Então, Adriano, obrigado pela pergunta. Então, Adriano, assim, eu acho que, lógico, esses municípios aí que eu estava citando, eles devem ter uma cidade de referência, não sei se é Itabira, ou se alguns podem ser Belo Horizonte, né? Então, eles vão ter que saber, vão ter que estar com o olho lá em Belo Horizonte. Se for em Belo Horizonte, né, em Belo Horizonte, ver como é que está a ocupação de leitos aqui, e outro olho em Itabira, se for o caso, né? Mas eu acredito que essa ocupação, ela vai, se a gente não fizer nada, em 15 dias ela vai chegar no seu limite, né? Então, acho que é isso. Então, acho que o município pode fazer, já deve estar fazendo, é monitorar o diagnóstico de síndrome gripal, simples assim, sabe? Assim, toda unidade de saúde dos municípios ter uma vigilância epidemiológica. Semana passada, tivemos 50 diagnósticos a mais do que semana anterior, né? E assim, sucessivamente. Então, pode ser um marcador próximo, sabe, Adriano, de que a coisa está caminhando, né? Mesmo que nós não tenhamos diagnóstico, né? O diagnóstico de certeza, que é o PCR, tá? Eu acredito que nesse região que nós estamos dando aula aqui, com exceção de Itabirito, que eu acho que talvez a coisa pode chegar primeiro em Itabirito, desses municípios que eu estou falando aqui, Itabirito é talvez o mais que vai chegar primeiro, eu acho, porque é o que está vindo, né, do Rio, Juiz de Fora, Barbacena, vai chegar Congonhas, vai chegar primeiro, talvez, mas eu acho que a cidade de Itabirito, todas as outras cidades, obviamente, monitorar e fazer um treinamento mais assim, intenso com os trabalhadores e trabalhadoras, na triagem, tipo assim, síndrome gripal, e fazer umas perguntas, né, se der estar fazendo isso, se tiver, me desculpe, né, perguntando se teve contato, se viajou para fora da cidade, teve contato em São Paulo, Rio, ou uma cidade que está tendo mais casos. Interessante, Adriano, que engraçado que no pessoal da China, os trabalhos da China não apontaram isso, né? Que lá não tiveram muito essa queixa clínica, né? Que não está sentindo cheiro nem gosto da comida, né? Já na Europa, principalmente no Reino Unido, foi um dado que marcou muito, até 60% das pessoas, 60, 70%, pode ter esse quadro. Então, assim, perguntar, todo dia, ontem foram 10 atendimentos no nosso serviço, hoje foi 50, amanhã foi 100, é sinal que o bicho está pegando, alguma coisa está acontecendo diferente. E se você tiver os dados do ano passado, melhor ainda. Né? Aquele excesso de casos em relação ao ano passado, você pode computar com o Covid. E aí, se esse excesso de casos está se concretizando, né? E você pode arbitrar, sei lá, 10%, é assim que a França está fazendo, a França também está saindo. E eles não têm essa agilidade de teste, eles estão monitorando aumento de casos, se aumentou 10%, eles voltam atrás, se manteve no mesmo nível, eles mantêm, se caiu, eles vão relaxando. Então, assim, eu acho que tem ferramentas clínicas, né? O Francisco está aí, a epidemiologia, para nos ajudar, é isso, né? Então, eu vou monitorando, mesmo que eu não veja o vírus lá no PCR, mas eu tenho que, olha, aquele paciente, eu atendi 10 essa semana passada, hoje é sexta-feira, atendi 100. Então, assim, se é isso, alerta para a Secretaria Municipal de Saúde, alerta do prefeito, eu acho que é parceria, sabe? Assim, é mais do que nunca os comerciantes, os lojistas, né, que é o que mais está jogando duro, eles têm que entender que, assim, aquelas cidades que fizeram esse combate mais duramente, saiu mais rápido, com menos trauma, e recuperação econômica foi mais rápida. Então, assim,
eu brinco, eu tinha tempão que eu não falava essa frase, mas agora que eu vou falar, sem o CPF você não tem um CNPJ. Essa história, não, o CNPJ vai acabar, vai matar. Mentira! Né? Se um CNPJ quebrar, vamos falar assim, né, não é o que a gente deseja, é óbvio, né? Aí vai entrar o Estado vai fortalecer. Aí já tem a discussão do Estado mínimo, parece que o Estado mínimo já acabou. O neoliberalismo, parece que o coronavírus colocou uma pedra, uma pá de cal em cima do neoliberalismo. Assim, eu espero, né? Esse capitalismo selvagem, desigual, injusto e concentrador de rendas, é a hora do Estado chegar e falar, toma dinheiro para você erguer seu CNPJ. Agora, eu não posso ir lá na cova, dar dinheiro para um defunto para ele erguer. Então, tem que colocar essa coisa bem prática, sabe? Assim, que, olha, sem pessoas consumidoras, né, o que nós estamos propondo, olha só, não é nada revolucionário. O que eu estou falando aqui não é nada revolucionário. Né? Os comunistas mais radicais vão me achar que eu sou um grande reformista, né? Eu sou reformista, né? Eu estou propondo, olha só o que eu estou falando aqui, estou propondo a manutenção do sistema. A manutenção do sistema tem que ter gente para ir lá, para consumir, para poder ir lá trabalhar, senão não vai ter trabalhador nem consumidor. Então, acho, sabe, Adriano, sentar com as pessoas, por mais que eles são em visão a curto, médio, a curtíssimo prazo, se eles insistirem nessa tomada, e você vê lá na sua cidade, né, que aumentou, né, eu falo, você mostra para ele, daqui a pouco nós vamos ter que fechar tudo, é lockdown, é tranca-rua, sabe? Eu acho que é isso, tá, Adriano? Não sei se eu te respondi. Legal, na linha disso aí, o professor Ed também, ele tá falando um pouco dessas resistências intramunicipais, né, ao distanciamento social, né? Ou seja, a pressão do comércio, a pressão das pessoas, né? E se você poderia apontar algumas medidas que poderiam ser tomadas para fortalecer essas medidas municipais, as decisões municipais nessa direção. E uma segunda pergunta, talvez já emendando, talvez na sua fala, que é de Débora, de Carmésia, que ela está falando da questão da possibilidade de aulas ao ar livre. Ela achou muito interessante a ideia. E como é que isso poderia fazer as oficinas, como é que isso poderia ser feito com os idosos também. Você tem, né, uma sugestão de como é que poderia estar trabalhando também com os idosos. Então, acho que aí tem uma questão importante, quer dizer, a vida continua, né? Quer dizer, afora o Covid, né? A hipertensos, a diabéticos, a gestantes, a puericultura, crianças, vacina, quer dizer, essas coisas também têm que ser, de certo modo, a gente tem que avançar com cuidado com essas pessoas que também estão em distanciamento social. Talvez, agregando essa pergunta, a gente pudesse tentar vislumbrar algumas possibilidades de como é que poderíamos estar monitorando essa população também, vamos dizer, paralela e agora à margem um pouco, né, de certo modo. Então, assim, eu acho que a primeira acho que da Débora, né? Não, da Débora, do Wilson, né? Wilson. Essa questão eu acho que é isso, sabe? Essa ambiência política está desfavorável demais, sabe? Infelizmente, mas é muito infelizmente mesmo. Nós estamos com dois grandes problemas, a falta de ambiência política e o Covid, né? Uma coisa alimentando a outra. Mas eu acho que sensibilizar os gestores, sabe? Assim, por exemplo, eu acho que, mais uma vez, eu não sei de onde que o Wilson mas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte... Ele é professor da escola, mas ele é do lado de Capelinha. Capelinha. Não, Capela é terra boa. Então, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é quase impossível. A prefeitura de Belo Horizonte fez uma reunião com os prefeitos da grande Belo Horizonte, né? Mas vocês imaginam, né? Para quem não conhece aqui Belo Horizonte, os colegas do Alto Rio Doce aí, Itabirito, nós temos uma região metropolitana com 5.400.000 habitantes, né? Ribeirão das Neves tem 400.000 habitantes. E, assim, condições mínimas sanitárias, uma aglomeração, assim, talvez um lugar mais densamente povoado da grande BH, Ribeirão das Neves. E quando o prefeito manda fechar, não tem como fechar a cidade. Assim, não tem. Você vai lá no Justinópolis, né? É uma região que eu conheço bastante, né? Maria Helena, Nova Pampulha. As pessoas, não, sabe, elas têm que sair por vários motivos da rua, é difícil, sabe? Talvez, assim, eu acho que é isso, talvez a propaganda exaustiva, né, da questão, se vai sair, sai de máscara, se vai sair de máscara, mesmo assim, mantenha o distanciamento social, lave as mãos, se a loja está cheia, não entre na loja, espera, né, cobre do gerente da loja uma organização, enfim, a gente vai ter que se rebolar, né, se virar nos 30 aí, né, eu acho que é uma situação para mim, mas assim, eu acho que para nós aqui da região metropolitana,
repito, mas para as pessoas lá dessa região, menos densamente povoadas, já entrando na pergunta da Débora, né? Eu acho que a gente tem que sair do nosso lugar, assim, tentar propor umas coisas alternativas. Eu acho que aulas ao ar livre, né? É o que não falta, né? Espaço é o que não falta. Fecha uma rua, tranquilo, para quê? Aquela luta fechada, aquela tenda lá é a Secretaria de Educação, aquela outra tenda lá é não sei o quê, aquela outra lá da outra rua é a sala de aula da turma X, né? E eu acho agora, assim, uma questão que o Chico e a Débora falaram, da questão das pessoas com doenças crônicas, né? Que essas doenças não param, né? Elas não param. E a gente viu que a mortalidade por outras causas, né? Tanto na Inglaterra, na China, aumentaram muito, né? Assim, mortalidade por causa de doenças crônicas, porque as pessoas ficaram com medo de ir. A gente fez um levantamento aqui, Chico, a gente trabalhou junto com a Secretaria de Saúde Municipal, a gente pegou os dados do SAMU dos 3 primeiros meses do ano passado e desses primeiros meses desse ano. Houve um aumento de 30% de constatação de óbito em casa. As pessoas, antigamente, qualquer dor no peito ia para o médico, óbvio, tinha que ir para o médico, né? Hoje, uma pessoa com dor no peito fala assim, vai passar, não vou lá não, se eu vou lá vou pegar o Covid. Essa dor que vai passar, amanhã vira um infarto, depois vira uma parada cardíaca, um infarto fulminante. Isso foi constatado, a gente pode imputar nessa nossa fala, né? Nós temos que calibrar essa fala, fique em casa. Né? Eu acho que, assim, na questão dos idosos, eu acho que nós temos, por enquanto, nesse momento agora, eu acho que a gente tem que não fazer reuniões de grupo, por enquanto. Né? Devemos atendê-los, né, com olhar bem específico, né? Eu acho que eles têm que manter a pressão controlada, o diabetes controlado, né? A glicose, né, controlada, mas eu acho que agora, se não for uma urgência, esses grupos de hipertensão, diabetes, enfim, esses grupos que a gente tem muito no NASF, eles podem ficar um pouquinho, podem colocar no segundo momento. No entanto, o cuidado, né, tem que ser mantido, né, para evitar orientação. Acho que nessa história que a gente falou tanto, fica em casa, e eles são mais vulneráveis, eles estão ficando em casa, mas alguns estão tendo problemas mesmo, né? Então, agora, não. Né? Eu acho que, primeiro, nós vamos esperar passar esse tempo frio. Né? Esse tempo frio, lembrando que circula outros vírus respiratórios, mas a gente passar esse inverno, que vai ser longo, talvez retomar essa história, essa conversa, quando o tempo esquentar, talvez em agosto, no nosso início da primavera, já está um pouco mais quente, sei lá. Né? E aí a gente estabelecer, eu acho que a reunião com esses idosos, com esses grupos de pessoas vulneráveis, né? Falar assim, eu acho que vai ter que ser fora da unidade de saúde, vai ter que ter uma tenda permanente para eles sentarem ali e fazer reuniões, discussão, qualquer coisa agora, eu acho, de reunião, né? Eu acho que vai ter que ser fora, vai ser fora extramuros, né? Extramuros. Eu acho que vai ter que ser uma coisa mais demorada essa história aí, tá? Aí colocou uma questão muito importante em relação à pergunta do Ed, né, que é a questão da ambiência política, né? Eu penso assim que a gente tem sempre, as populações têm sempre uma expectativa de que é o governo municipal, estadual, federal que vai, de fato, conduzir ou determinar todas as formas e controlar, mais ainda, controlar como que as coisas vão acontecer. Eu acho que o poder municipal, ele tem esse poder, de fato, né? Mas sem a participação da população, sem a participação social, é nada. Quer dizer, então, também a população tem que ajudar no processo de monitoramento. Ela tem que entender, né, com consciência, por que essas medidas estão sendo colocadas, mais do que uma imposição de um dirigente, do poder. Então, eu acho que essa discussão, trazer a população para esse cenário, de que a participação dela que de fato vai assegurar, né, com certeza nós podemos ter resultados melhores, né? Então a população também fazer o trabalho de vigilância. Estão surgindo algumas colocações aqui, Nair, não sei se você está acompanhando conosco aí, né, quando você falou da questão das doenças crônicas, né, a professora Adriano fala aí do cenário pós-pandemia, né, que é uma coisa que a gente não sabe ainda o que nós vamos encontrar, né? A Alexandra também fala da questão das consultas eletivas, do centro de saúde, a questão do rastreamento. E Flávia Latini fala que os casos de câncer não serão diagnosticados precocemente.
Esse é um outro problema, né? Porque isso é uma pergunta importantíssima. Quer dizer, isso vai impactar no futuro próximo também nas taxas de mortalidade, de incapacidades e etc. Né? Os danos de Papa Nicolau suspensos. Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim. Esse veio aí. Eu vou falar um pouquinho do pós-pandemia, eu esqueci de responder da primeira pergunta. Eu acho que isso foi visto na China, foi visto em vários países, a mortalidade aumentou por outras causas. Inclusive, assim, até o diagnóstico precoce, né, dessas questões vai ter um certo impacto, não tenho dúvida que vai ter um certo impacto, né? Mas, por outro lado, também, assim, vamos pensar o outro lado da moeda, né? Assim, vou dar uma de poliana aqui, assim, aquela que vê tudo, né? A mortalidade para doença, por morte, causas externas, diminuiu bastante. Aí não, acho que quando eu falo aí, é no Vale do Rio Doce, aí no Alto Rio Doce, não, porque não tinha muita morte violenta, mas aqui na Grande BH, o pronto-socorro João 23 está, vou falar, tá as moscas, né, mas não é assim, mas assim, está tranquilo. Tem menos acidente de trânsito, menos acidente de moto, menos crime por arma branca e mesmo crime por arma de fogo. Esse é um lado positivo, né? Não podemos falar isso, mas assim, tem um trabalho que saiu agora na China, a morte devido à poluição do ar também reduziu, né? A natureza está agradecendo, assim, eu tenho visto, eu não vi essa cena ainda, mas me disseram que tem golfinhos nadando nos canais de Veneza, né? Eu vi a imagem de duas tartarugas marinhas nadando ao lado do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No entanto, aí eu abri um parênteses, né, que só podia ser no Brasil do Bolsonaro, parece que o avanço do desmatamento na Amazônia está aumentando, né, assim, infelizmente, mas isso é outro problema, né. Então, assim, por outro lado também, eu fico pensando, vou dar uma provocada aqui na equipe dos médicos, principalmente, eu vou até falar uma coisa aqui, imagina o tanto de procedimentos necessários que deixou de ser feito. Você pensou nisso, Chico? Estou pensando muito. Imagina o tanto de coisas necessárias, e lógico, nós somos sempre bem intencionados, né? Mas às vezes a gente não sabe, talvez, que fazer um procedimento para um simples exame de colonoscopia, né? Pode ter um achado, um incidentaloma, pode ter um efeito colateral, sabe? Tem um trabalho, aí é uma provocação mesmo, assim. É um trabalho do Ivan Illich, Nemesis da medicina, que durante uma greve de médicos ele reduziu a mortalidade por várias condições, né, crônicas lá. Então eu acho que esse aparato médico hospitalar tão desenvolvido e tão assim absurdamente exagerado, que eu considero, né, essa redução de alguns procedimentos eletivos pode ter um efeito colateral positivo, né? Lógico, acho que não dá para falar isso o tempo todo, né, Francisco? Mas assim, eu tenho certeza que vão estudar o impacto dessa redução de procedimentos seletivos na redução de mortalidade. Por um lado nós vamos perder, por outro nós vamos ganhar, né? Então vai ser uma balança, espero que a balança seja a nosso favor. Então eu acho que isso é uma coisa a ser pensada. Quer falar alguma coisa, Chico? Eu acho que você está falando uma linha muito interessante, que eu estava lendo um texto do Boaventura Santos, um texto muito, muito rápido, aquele jornal Outras Palavras, e que ele fala assim, que futuro queremos? Então, tem várias narrativas a serem construídas, né, para enfrentar o pós-pandemia, né? E você está falando de uma, por exemplo, no caso da saúde, quer dizer, que narrativa que nós vamos construir? Nós vamos voltar ao normal, né, exatamente como éramos, sabendo Espero que não. Pois é isso que eu estou falando, quer dizer, o que a pandemia está trazendo? Ela está trazendo, catapultando as mazelas que estavam ali, ela está trazendo as contradições da sociedade, ela está trazendo uma série de questões que não funcionavam bem, mas que todo mundo estava aceitando e que agora a gente está vendo que não funciona mesmo. Então, há um grupo que quer voltar rapidamente ao normal. Eu acho que esse normal não vai existir mais. O que a gente tem que pensar é que sociedade, né, e ele fala isso, eu concordo com ele, que sociedade que nós queremos depois disso? Será que os nossos serviços de saúde terão que ser exatamente iguais a sempre tudo que nós fizemos? Ou nós podemos nos apropriar de novas possibilidades do trabalho, até, por exemplo, da vigilância epidemiológica, ela pode ser diferente. Esse exemplo que você deu, de monitorar ciclo virtual, né, etc., a gente terá... se a gente conseguir refinar o processo, a gente vai ter muito mais ganho do que intensificar o uso de equipamento médico hospitalar, né, com certeza. E por aí a gente pensa
em outros aspectos da vida humana, da solidariedade, né, do compartilhamento de ideias, né, da cidadania, do meio ambiente, que você citou muito bem, né? O meio ambiente está respirando, né? Quer dizer, a questão da pós-pandemia vai muito mais apenas assim, do que só a questão da doença, do adoecimento, do tratamento dela, mas das relações sociais, né? O que você entende? Eu acho que é um caminho interessante que a gente pode também estar refletindo. Quem sabe uma web conferência sobre esse aspecto, né? Trazer algum filósofo, alguém da área. Acho que é um filósofo. Eu não sou estudioso profundo do tema, eu só estou provocando mesmo, né? Assim, eu também não tenho conhecimento. Mas assim, eu acho que nós estamos fazendo agora uma prevenção quaternária, das melhores possíveis, talvez, lógico, com os exageros, né? Tem pessoas que tinham que fazer aquele exame, é claro, né? Mas não tem dúvida que a gente está na prevenção quaternária aqui das cabulosas. E tem um grupo, né, acho que vale a pena, vocês não conhecem, tem o Choosing Wisely, que é um grupo dos Estados Unidos, do Canadá, chama Choosing Wisely, escolhendo sabiamente, né? Eles criticam muito a medicina americana, e tem o First Do Not Harm. Depois você passa esse site para eles, que lá tem em português também, tem o Choosing Wisely do Brasil, que eles criticam essa história de fazer PSA, por exemplo clássico, coitado do PSA entrando na roda aí. Fazendo PSA demais, fazendo palpação de mama demais, fazendo isso demais e tal. Então, assim, eu acho que talvez nós vamos ter que fazer um outro modo de operar. Eu espero que reflita também um outro normal, eu não quero voltar ao que era antes, a medicina repense, né? A saúde, fala medicina não, a saúde repense nossa forma de operar, né? Eu não tenho dúvida, gente, a gente faz muito mal, sabe? Eu acho que 1/3 dos gastos nos Estados Unidos é por iatrogenia, sabe? Então, o que deixou de fazer a iatrogenia agora também, né? Claro, assim, acho que não é, né? Mas eu acho que é uma provocação que talvez seja o momento ideal. Tenho certeza que deve ter gente pesquisando isso. Mas passando para a segunda onda, só respondendo a segunda onda aqui, a expectativa é que esse vírus vai ficar endêmico, né? Vai ficar aí no nosso meio e tal. No verão ele vai abaixar. Para você ter uma ideia, eles acham que no verão ele transmite menos, né? Esse coronavírus, se ele for parecido com os outros coronavírus da década de 60, no verão vai diminuir menos, mas veja bem, se nos Estados Unidos está com 2 milhões de casos no inverno, no verão, lá é verão agora, eles estão morrendo de medo, de pânico, eles estão preocupadíssimos com o outono, verão, inverno deles, que vai chegar agora em setembro, né? Então a segunda onda deles lá vai ser talvez tão complicada quanto a primeira onda, né? Assim, eu espero que não. Claro que a gente não torce para isso, né? Claro que não torce, mas assim, eu acho também que a nossa segunda onda pode ser, como vai ser, nós vamos entrar agora daqui a pouco. Nunca esperei tanto a primavera, nunca esperei tanto a primavera como agora. A gente entrando na primavera, pode ser que a gente consiga enfrentar melhor. Aí vocês vão falar assim, mas em Manaus, que é quente e úmido, tudo de ruim para o vírus. É verdade, quente e úmido. A gente acha que pode ter um papel importante a temperatura, não é que vai ser tudo de bom, mas assim, pelo menos a gente vai poder ficar mais fora dos 4 paredes do que dentro, isso já é um grande começo, né? Então a segunda onda deve vir, e eu acho que a gente vai aprendendo com as ondas, né? Infelizmente nós vamos aprender, parece que muitas pessoas têm que ver a pilha de caixão para poder aprender, né? Então nós vamos aprender na segunda onda a enfrentar melhor do que enfrentar a primeira onda. E eu vou repetir uma coisa aqui, nós temos que nos preparar, né? Os trabalhadores de saúde, principalmente, né? Então, assim, essas prefeituras que eu citei, que estão aqui presentes, já começa a produzir estoque, e com pessoas daí da região. Manda comprar TNT aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, bobinas e bobinas de TNT, tem como fazer, tem um molde, manda fazer, e o dinheiro circula na cidade, né? As costureiras que antes faziam fuxico, fazia boneco de pano, elas vão aprender a fazer gorro, máscara, avental e lençol de cama de hospital, né? Eu acho que isso já é um grande começo, sim, para a gente poder, né, enfrentar essa doença, essa questão que vai ser, no mínimo, 2 anos, assim, 2 anos tranquilamente. Aí, estamos caminhando, aí temos mais 5 minutos. Eu vou passar a palavra para a Tereza. Tereza é nossa professora da área de saúde mental, integra com a comissão da UFMG, para as considerações dela aqui. E lembrando aqui que sobre os autores canadenses, a Flávia colocou o link aí, vigente, do site desses autores que daí falou sobre a crítica aí a essa medicina intensiva, né? Intensiva
Tem o site português também, em português, que é o mais fácil, tá? Ah, ótimo. Bom, se você depois puder escrever ele para a gente antes de você sair. Vou achar ele aqui, peraí. Mas a Tereza, Tereza, eu vou passar a palavra para você, é melhor ser você se colocar. E quem ainda tiver alguma pergunta a fazer, escreve aí que quer falar, para dar tempo da gente organizar aqui, porque não esquecendo que nós temos ainda, precisamos de mais uns 20, 25 minutos, nós vamos fazer o lançamento do nosso site, queremos que todos que estão aqui continuem com a gente para o lançamento, tá bem? Então, Tereza, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Unai. Muito obrigada, assim, né, está sendo um tempo muito bom aqui com você. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma reflexão a partir dessa questão que você veio colocando, né, de como que a gente vinha conduzindo o cuidado em saúde, né, em termos dos procedimentos, e aí eu fiquei pensando muito no campo do qual eu circulo mais, né, que é o campo da saúde mental, onde, por exemplo, práticas de medicalização excessiva da população, e a própria população demandando essa medicalização, né, a própria questão de muitas coisas do dia a dia, muitos sofrimentos e tudo, sendo tratado como doenças e sendo pensado na lógica da doença. Eu fico pensando, é lógico, sem descartar que nesse momento, tudo que a gente está vivendo implique muito sofrimento, como que é interessante a gente poder pensar que é possível que essa pandemia e essa dificuldade de acesso aos serviços, à medicação, possa, de alguma forma, também trazer para a população a oportunidade de criar outras estratégias de lidar com suas dores, que não a medicação, que não, por exemplo, né, o recurso ao tratamento com um profissional especialista, né? Por exemplo, o internato rural que eu acompanho é em Carmésia é uma cidade pequenininha, e lá a gente tem essa realidade, né, uma população muito medicada, né? Então é interessante pensar por esse outro lado, né? É só mais uma reflexão. Obrigada. Tem uma colocação de Paula Mota, e a gente vai entrar uma questão que a gente ainda não discutiu, que é um pouco a questão da proteção dos trabalhadores. A pergunta dela leva a gente para esse lugar. E a enfermagem que está na linha de frente, né? A pergunta dela é a opinião sobre o teste para os profissionais que estão na linha de frente, e seria essa uma estratégia viável. Então, eu estou agregando a pergunta dela, saber a sua opinião, né, sobre a questão dos trabalhadores, né, o enfrentamento desses trabalhadores no cotidiano, no trabalho, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, especialmente. Como é que você está vendo essa situação? Que sugestão que você nos daria? Tem duas coisas que eu gosto de falar, assim, parece ter uma fala também, uma fala que eu acho perigosa, que se eu vou mais cedo ou mais tarde eu vou contaminar, né? Essa é a fala que a gente tem visto. Você lembra, Chico, eu tenho uma fala nas pesquisas qualitativas no HIV, que os pacientes, que as pessoas, né, HSH, os homossexuais, mulheres trans, homens, né, eles tinham uma fala assim, eu sou gay, eu vou entrar em contato com o vírus mais cedo ou mais tarde, não adianta fazer nenhuma prevenção, né? E eu tenho visto essa fala também em algumas revistas mesmo, assim, relatos internacionais de colegas da Espanha. Não, mais cedo ou mais tarde eu vou contaminar. Então, tipo assim, já que eu vou contaminar mesmo, não vou preocupar muito com EPI. Quer dizer, lógico, não é essa coisa, não é um raciocínio tão linear assim, né? Mas ele introjeta as pessoas, introjeta que vai entrar em contato e dá, tipo assim, né? Então isso é perigoso, né? Eu acho que nós temos que, sim, infelizmente eu tenho visto racionalizar, o uso racional, mas porcamente racional, vamos falar assim, da EPI, né? Dando uma máscara cirúrgica por turno, né? Que eu acho que a máscara tem que trocar, a hora que ela estiver molhada tem que trocar, por exemplo, né? Eu acho que nós temos que lutar para ter o EPI mínimo possível, né? A face shield, né? Que é aquele protetor facial, eu acho que vale a pena a gente ter esse face shield com a máscara e o face shield, porque protege, né, nosso rosto de respingos e tal. Mas eu acho que é perigoso essa fala dos nossos trabalhadores de saúde, que tem essa introjeção, assim, eu vou entrar em contato, aí é como se
fosse uma coisa inexorável. Não é inexorável. Tem um trabalho que saiu recentemente em Seattle, em Washington, estado de Washington, que é na costa oeste dos Estados Unidos, mostrando que o estudo de sobreincidência de PCR na população geral, dos trabalhadores de saúde, viu que quando você fez isolamento, né, que aconteceu? Com o isolamento caiu a incidência, né, o número de pessoas internadas nos hospitais continuavam alto e o número a incidência de casos no trabalhador de saúde caía, mesmo tendo pacientes internados. Então, eles imputam essa contaminação dos trabalhadores de saúde, contaminação na comunidade e não no hospital, sabe? Eu leio esse artigo com muita alegria, sabe? Você fala, olha, se a gente usar, né, todos nós usarmos o EPI, evitar tocar o rosto, lavar a mão com água e sabão, tem um trabalho só mostrando que você lava a mão 10 vezes, né, no mínimo 10 vezes, você consegue reduzir o R0 e consegue transmitir a transmissão do coronavírus, né? Então, eu acho que nós temos que garantir, eu acho que essa racionalidade, eu acho uma racionalidade meio porca, sabe? Poxa, nós temos um RDC, nós temos uma prática, nós temos uma capacidade de produzir, vou comprar bobina de TNT, como acabei de falar aqui, produzir milhões e milhares a baixíssimo custo e vou dar dinheiro para a minha população, entendeu? O dinheiro vai circular na minha comunidade, né? Em vez de ter 10 mil de estoque, vou ter 1 milhão de estoque, né? É isso que eu estou falando, a grandeza é essa. Em vez de ter 10 mil, tem que ter 1 milhão de estoque, porque vai ser longo, né? Então, assim, nós temos que garantir a EPI. Eu acho que era essa a pergunta. Qual que era a outra, Chico? Eu esqueci aqui. Não, era a questão dos testes para profissionais de saúde. Eu acho que todo profissional de saúde aqui em Belo Horizonte nós estamos fazendo, a notícia boa, a última notícia boa, então, vou terminar com a notícia boa. A prefeitura, desde o início, ela fez no Sereste, né, qualquer trabalhador de saúde da PBH, do SUS, claro, com sintoma respiratório, diferente do protocolo, ele vai no Sereste e colhe o material. São já mais de 1.600 trabalhadores que fizeram o teste, está dando 3% de prevalência, de incidência, né? E mais, essa incidência não está aumentando ao longo dos anos, dos meses. Eu achei isso um dado ontem saiu um dado, fiquei tão feliz. Quer dizer, é muito sensível, né? Assim, não está aumentando, né? Nos trabalhadores de saúde, a epidemia aumentando e a prevalência nos trabalhadores, a incidência nos trabalhadores e trabalhadoras está mantendo estável. Então, essa é a notícia boa que eu vou terminar a minha exposição, talvez, né? A gente está fazendo, eu acho que deve fazer, todos os trabalhadores devem fazer o PCR, sim, eu acho que tem que ser o PCR, lógico, para ele se afastar, para ele colocar a sua família de quarentena, enfim, né? E a incidência no nosso meio aqui, pelo menos em Belo Horizonte, tá entre os trabalhadores sintomáticos, tá, Chico? Deixa bem claro aqui. Ela tá se mantendo estável ao longo do tempo. São 54 ou 62, não sei, desses 1.600 testes realizados, que deram positivo. Muito bem. Gente, então, nós vamos finalizar, né? As outras perguntas que, por acaso, forem feitas, a gente vai recolher e depois a gente pode estar respondendo, né, para vocês por outros caminhos que não seja essa web. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, passar para a segunda parte da sessão. Queria agradecer muito o Nair Pinambás pela sua contribuição. Acho que trouxe muitos esclarecimentos. Eu acho que o seu conhecimento de Minas Gerais, né, desse território nosso, né, ajuda na compreensão das estratégias de enfrentamento que esses municípios podem ter, né? Isso vem ao encontro do nosso projeto, Nair, que é linkado nos municípios. Quer dizer, a gente procurar apoiar em situações objetivas e concretas vividas nesses territórios em que a gente está atuando. Esse é o foco nosso. E espero que a gente possa, com essa iniciativa, a gente possa estar compartilhando e trocando informações entre os municípios, entre suas equipes profissionais, buscando novas tecnologias leves, buscando novas formas, né, de enfrentamento criativo, e com certeza nós queremos que essas estratégias aflorem e que o site seja um espaço para esse compartilhamento. E gostaríamos, assim, de parabenizá-lo e gostaríamos de, em um novo momento, quem sabe daqui a algum tempo, voltar a conversar sobre os novos desdobramentos, os novos acontecimentos, ou trazer resultados para que você possa conversar com a gente sobre alguns resultados que a gente está
encontrando, né? Fica aberto, se você tiver disponibilidade para ver a apresentação do nosso site, fica seu critério, para você conhecer um pouco a nossa ferramenta e talvez também dar sugestões sobre formas de implementá-la e buscar, né, mais efetividade. É uma contribuição que o FMG está brindando aí os municípios conveniados com o internato rural. E dizer que essa iniciativa nossa, uma vez o município quiser aderir a esse projeto, né, mediante, né, alguma conversa, né, estamos abertos a receber outros municípios que queiram participar ativamente do projeto, não apenas na participação nas webs ou nas fóruns, mas que queiram também compartilhar suas experiências. Naí, então, muito obrigado. Fiquemos aí com suas palavras e também na expectativa que os melhores dias virão. Muito obrigado. Um abraço para você. Eu agradeço. Tá bem? Obrigado. Vamos sair mais forte, senão não consegue ganhar essa parada aí. Tchau para vocês. Tchau. Eu vou começar agora o meio-dia, não vou poder ficar mais. Tá bem, obrigado. Eu vou pedir a Alexandra e Isabela que coloquem o seu áudio e seu vídeo na tela, porque agora nós vamos montar uma outra mesa, né, que é a mesa da apresentação do nosso projeto. Vou pedir a Isabela que faça a projeção do nosso site.